O Antigo Testamento, também conhecido como Escrituras Hebraicas, tem 46 livros. Ele é constituído, na sua essência, pela Bíblia Hebraica, que também é conhecida como o livro da lei, chamado pelos judeus de Torá. A Torá, assim como o Antigo Testamento da nossa Bíblia convencional, contém relatos sobre a criação do mundo, da origem da humanidade, do pacto de Deus com Abraão, dos mandamentos e leis que, segundo o judaísmo tradicional, foram dadas a Moisés para que a entregasse e ensinasse ao povo de Israel. E na Torá, os judeus, assim como o Antigo Testamento da nossa Bíblia, conta histórias dos patriarcas, aliados ao conjunto de leis culturais, sociais, políticas e religiosas que serviram para imprimir sobre o povo judeu um sentido de nação e de separação de outras nações do mundo. Bom, vamos lá então. Vamos aos fatos, Eu pergunto a você, presta atenção, a história contada durante anos, por exemplo, sobre o lobo mau e os 3 porquinhos, foi real? Você certamente já ouviu falar da fábula de La Fontaine, onde 3 porcos, morando em casas de palha, madeira e alvenaria, vencem um lobo mau que tenta devorá-los. Mas essa história seria real? É claro que eu, ou você, ou alguém em sã consciência poderia achar que a história dos 3 porquinhos é uma fábula. Porque, primeiro, porcos e lobos não falam. Segundo, porcos não constroem casas. E terceiro, porque um lobo, com um simples assopro, não poderia colocar abaixo uma construção de palha ou madeira. E quanto à Bíblia? Podemos racionalmente considerar um conjunto de histórias reais, principalmente a história de Adão e Eva, que mostra a narrativa de uma serpente falando e enganando um casal desnudo no jardim paradisíaco? A história de Adão e Eva, tentados por uma serpente, que também termina com uma mordida mortal e um fruto proibido, parece para muitos assim um relato simplório demais, ou até mesmo infantil, não é verdade? Como podemos então crer que uma história assim poderia ter sido o começo histórico da humanidade? Iguais a porcos e lobos, sabemos que serpentes também não falam, não é verdade? Autor dos clássicos C.S. Lewis, autor da famosa Crônica de Nárnia, e Teilhard de Chardin, um dos mais renomados escritores católicos, chegaram a supor, inclusive, que Adão seria o primeiro exemplar moderno do Homo sapiens. Em outras palavras, o que eles propõem seria uma simbiose entre a Bíblia e a evolução das espécies proposta por Charles Robert Darwin, a partir de 1838. Esse processo teria demorado milhões de anos para se concretizar e correria dentro de formas mais primitivas da humanidade até chegar a Adão. O grande problema com esse tipo de abordagem é que seus autores se esquecem que as doutrinas de Cristo, por exemplo, estão edificadas sobre o conteúdo do Antigo Testamento, que se apoia inteiramente sobre o relato de Adão e Eva. Vamos parar para pensar então. Vamos pensar aqui entre nós. Se a história de Adão e Eva não aconteceu de fato, então não houve pecado de Adão e Eva. E a humanidade, ou seja, nós, não estaríamos contaminados com nenhum pecado original. Logo, também não existiu nenhuma transgressão do qual necessitaríamos ser redimidos. Ou seja, o martírio de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, não teria sentido algum, não é verdade? Então devemos admitir que a história de Adão e Eva seja um tanto estranha para o senso comum, pois não vemos no mundo real de hoje nada parecido como serpentes que falam, árvores do fruto da vida, como a Bíblia descreve. Devemos lembrar o seguinte, que até mesmo os melhores advogados do mundo moderno não teriam coragem de acusar de mentirosa uma pessoa apenas porque o seu depoimento reflete um fato difícil de acontecer. A história dos processos, por exemplo, está repleta de casos estranhos e aparentemente improváveis que constituíam a mais pura verdade. Por esse motivo que hoje um jurista experiente prefere avaliar de modo neutro tudo que é dito nos laudos e então aí sim procurar evidências e provas que deponham contra ou a favor daquilo que foi apresentado. E não há argumento melhor a favor de um depoimento do que o apelo a testemunhas. Então fica uma dúvida. Há outras pessoas que viram ou ouviram aquilo que se afirmou? Uma pessoa sozinha pode mentir ou até se equivocar descrevendo algo que não aconteceu, porém, quando um número maior de pessoas sem contato direto entre si ou com o depoente afirmam basicamente aquilo que ele contou, diminui para quase zero as chances de que o depoente seja um mentiroso, ainda que se trate de um fato estranho
ele tem, no mínimo, mérito lógico, racional, de poder ter realmente acontecido aquilo que ele fala no passado. Mas é claro que duas pessoas não contam a mesma história ou descrevem o mesmo evento igualmente. Então chegamos à pergunta principal. Há testemunhas que confirmam fora da Bíblia, a história de Adão e Eva? Se Adão realmente existiu, ele estaria no topo da genealogia do mundo inteiro, aliás, pois todas as antigas civilizações procederiam geneticamente dele, deveriam fazer referência a esse ancestral comum. Você não acha? Então não se pode esperar, contudo, que as narrativas do passado das antigas civilizações seja um decalque exato, né, com todos os detalhes das narrativas bíblicas. Muitos podem ter se desviado da tradição real de Adão, contando histórias parecidas, mas de forma diferente, de geração em geração. No primeiro milênio antes de Cristo, surgiram os primeiros livros da humanidade e eles foram produzidos num sistema de escrita pictogrâmica. Curiosamente, os escritos contidos nos livros no Egito, na Mesopotâmia também, que foram os países que mais rápido se desenvolveram após o dilúvio, ali os clãs e as tribos contavam histórias muito parecidas com a original descrita na Bíblia sobre Adão e Eva. Ao avaliar os documentos mais antigos da humanidade, desenhados em pequenos blocos de argila, enterrados há vários séculos, os arqueólogos se surpreenderam com escritas e desenhos contando histórias basicamente acentuadas sobre o primeiro ser humano, sendo extremamente parecida com a história de Adão. O que foi surpreendente é como a forma das histórias encontradas no Egito e na Mesopotâmia chamavam o primeiro ancestral da humanidade. A grafia do seu nome variava entre Adamo, Adime, Adapa, Aliluim e Atan. Não seria razoável entender em que todas essas formas seriam variações ortográficas do mesmo nome, você não acha? Pois são muito parecidas. Note que a forma hebraica Adã se adequada naturalmente em todas essas variações, pois a semelhança fonética, por exemplo, é muito acentuada. É como se, por exemplo, um homem chamado João, né, se nós conhecêssemos um homem chamado João, mas os ingleses chamariam esse João de John, né? Os espanhóis de Juan e os franceses de Jean. Apesar das diferenças idiomáticas, existe uma raiz temática que permanece em todas as formas escritas ou pronúncias daquele nome. Em várias culturas antigas e tribos e nômades encontradas no passado, isoladas do resto da humanidade, todas contam histórias dos seus deuses, mas com basicamente o mesmo argumento de que o primeiro ancestral teria cometido algo terrível, seguido conselhos de um animal, ou de repente de uma serpente, e por isso teria sido expulso da sua terra pelos deuses. Ou seja, histórias realmente muito semelhantes com a contada na Bíblia sobre Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso. Há relatos também de antigas civilizações da cultura maia sobre o primeiro assassinato cometido na Terra, como por exemplo a história muito parecida, contada na Bíblia sobre Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Em tribos indígenas encontradas isoladas do resto da humanidade, os mais antigos pajés contam histórias de seu passado com relatos incríveis de deuses expulsando seu primeiro ancestral da sua tribo por ter feito algo contrário aos deuses. E por causa disso, os homens ficaram sujeitos a doenças, à morte e à punição. Se você parar para pensar, essas são muitas histórias contadas por povos de diversas partes do mundo que podem ser encontradas fora do Oriente Médio. Portanto, o que nos resta aceitar é a hipótese de que no livro de Gênesis, que conta a história de Adão e Eva, e esses mitos contados também de geração em geração por diversas clãs, tribos ou civilizações isoladas do resto do mundo, com histórias, por mais distorcidas que estejam, procedam igualmente de uma mesma raiz tradicional, a saber, a história de Adão e Eva. O mais fantástico na maioria dos povos que fizeram contato com tribos indígenas é que todas contam histórias semelhantes e ainda dizem que um dia, no passado, toda a terra foi inundada, matando assim os homens e os animais de todas as espécies, dando também crédito à história de Noé e sua família. Por falar em Noé, no final dos anos 90, um grupo de arqueólogos chineses encontrou a Arca de Noé no Monte Arará.
Foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos por neve e restos vulcânicos datados de 1800 anos antes de Cristo. Arqueólogos britânicos estiveram lá recentemente, conforme publicação do jornal britânico Mail Online. E segundo o jornal, a equipe britânica aposta 99,9% se tratar realmente da Arca de Noé. Os britânicos gostariam de remover a Arca do Monte Gelado para colocá-la em um museu, mas infelizmente isso não seria possível, já que além de difícil acesso, a missão seria muito arriscada, colocando em xeque até a vida das pessoas e a própria Arca, que poderia ser destruída na remoção. Agora mudando de assunto e falando sobre a Torre de Babel e a divisão de línguas, que alguns céticos duvidam. Segundo o levantamento da ONU, o mundo possui hoje cerca de 3.000 idiomas falados e o mais interessante, eles podem ter a mesma origem. Na busca dessa língua-mãe, os pesquisadores descobriram semelhanças incríveis que talvez não seja mera coincidência. Mas, afinal, de onde vêm todos esses idiomas? Recolhido aos seus aposentos em uma certa noite no final do século VII a.C., um dos faraós do Egito refletia sobre a língua que os homens falavam. Seu nome era Psamético I. Quem contou essa história fascinante é o escritor e historiador grego Heródoto. Heródoto viveu aproximadamente em 485 a.C. A riqueza e a diversidade, as semelhanças e diferenças entre palavras, as pronúncias, as inflexões de voz fascinavam Heródoto, principalmente a ideia dessa multiplicidade, essa diversidade, de línguas tivessem origem comum a uma língua-mãe falada por toda a humanidade num tempo remoto, como afirmavam as lendas da época de Heródoto. O rei Psamético imaginou então uma experiência engenhosa e ao mesmo tempo bastante cruel, convencido de que se ninguém ensinasse aos bebês como falar, eles expressariam naturalmente naquele idioma original. O rei Psamético determinou que 2 irmãos gêmeos fossem tirados da mãe logo ao nascer e entregues a um pastor que os criassem. O pastor recebeu ordens explícitas e severas sob pena de morte de jamais pronunciar qualquer palavra na presença das crianças. Quando os 2 irmãos gêmeos completaram 2 anos, o rei mandou então que se deixasse de alimentá-los, na suposição de que a pressão da fome os fariam pedir comida em sua língua original. O que se sabe é que o relato levado ao rei é que um dos meninos, faminto, gritou becos, que quer dizer pão em frígio, que é um idioma falado antigamente na região centro-oeste da Anatólia, que viria a ser hoje a Turquia dos nossos dias atuais. O rei Psamético ficou satisfeito com a experiência e decretou que o frígio era a língua original falada na humanidade. Então, seria a primeira língua. Nos dias atuais, existe uma pesquisa de ponta em linguística, a chamada ciência que estuda a evolução dos idiomas, sua estrutura e possíveis interrelações. Os estudos vieram a confirmar a crença dos antigos. Segundo o professor renomado em linguística comparada Patrick Ryan, uma análise conjunta das várias línguas do planeta, tanto aquelas ainda faladas como as já desaparecidas, revelam efetivamente a origem monogênica dos idiomas, ou seja, a existência de uma língua primeira-mãe de todas as outras, e nesse ponto a linguística parece afinar com a antiga história bíblica da Torre de Babel. Segundo o Antigo Testamento, a multiplicação das línguas foi um castigo de Deus à pretensão dos homens de construir uma torre cujo topo chegasse até o céu. A Torre de Babel é mencionada no livro do Gênesis como uma torre gigantesca construída pelos descendentes de Noé, com a dupla finalidade de escapar de um novo e eventual dilúvio e também colocar na base da torre um deus pagão com uma espada voltada para o céu na intenção de afrontar o verdadeiro Deus. Como conta na Bíblia, o Deus verdadeiro ficou irado com a ousadia humana e fez com que todos os trabalhadores da obra começassem a falar em idiomas diferentes, de modo que não pudessem entender uns aos outros. Assim, acabaram por abandonar a sua construção e a torre nunca mais foi concluída. Foi esse o episódio que, segundo a Bíblia, explica todos os idiomas da humanidade, ou pelo menos as raízes linguísticas que as originaram. Talvez você esteja perguntando, se Deus não queria que o homem chegasse ao céu, por que ele não impediu o homem de ter pisado na Lua? É porque a expedição do homem à Lua não foi uma afronta a Deus. Como eu já disse,
A intenção do homem no episódio da Torre de Babel era de colocar um deus pagão na base da torre com uma espada voltada para o céu, querendo dizer, tipo assim,